do sul paulista também, né? Economicamente, teve um impacto muito grande na região, né? Praticamente criamos um polo importantíssimo no estado de São Paulo dessa cultura, né? E é uma apresentação simples, onde a gente vai abordar os aspectos econômicos, curiosidades, a parte de manejo, plantio, manejo de pragas, doenças, plantas daninhas, né? Falar rapidamente sobre a DETEC, eu não quis colocar nenhum slide. A DETEC vai fazer esse ano 25 anos, né, de vida, né? Vai ser nosso aniversário aí, e agora em junho, né? Nós já trabalhamos aí com sorgo, né, aproximadamente mais de 15 anos já com a cultura do sorgo. Eu acho que nós tivemos um dos primeiros e únicos dias de campo de sorgo aqui, se eu não me engano, foi no ano de 99, 2000, né? Então, é uma cultura que já vem trabalhando há bastante tempo, né? E os clientes nossos começaram a acreditar, né, como opção a mais, né, na cultura da safrinha. Quando o milho começou a estourar na região, o sorgo foi nesse embalo e acabou também se tornando uma realidade, né? Além da segunda safra aí também, que a gente trabalha com trigo, coberturas de verde, de inverno e outras, né? Então, a gente vai fazer uma abordagem, né, uma apresentação de aproximadamente 60 minutos, né? E depois vai ficar aberto, depois da apresentação dos nossos colegas aí, né? O pessoal da Singenta trazendo uma novidade importantíssima para a cultura, que sempre foi um gargalo, o manejo de plantas daninhas na cultura do sorgo. Então, vocês vão ter uma surpresa muito grande, né? O agricultor, né, plantador de sorgo, vai ser premiado com o lançamento aí de um produto que vai, eu acho que, resolver de vez as dificuldades da cultura em relação ao manejo de plantas daninhas, né? A DETEC trabalha não só com sorgo, né? Trabalhando no sistema de sequeiro, irrigado, a cultura nossa ainda carro-chefe é a soja, né? Seguida de milho e sorgo na safrinha. Inverno, a DETEC dá consultoria também, né, de cevada, trigo, triticale, e também tem um destaque muito forte, né, do meio do estado de São Paulo para cima, indo para o centro e noroeste, de soja na reforma de canavial, né? Eu acredito que a DETEC hoje tem a maior área de consultoria também nessa modalidade de exploração, tá certo? Então, mas o assunto hoje é o sorgo, né? Eu vou focar nisso e depois a gente vai ficar, depois das duas apresentações em sequência, vai estar aberto aí para quaisquer dúvidas aí, perguntas. Então, vamos lá. Então, vamos falar sobre a cultura do sorgo, né? Pessoal que não me conhece, não tem o meu contato, está aí meu e-mail e o celular. Esse celular aí tem WhatsApp. Se quiser depois solicitar alguma informação, fazer alguma pergunta também, se não der tempo hoje, se não for contemplada, né, durante a parte depois final, pode mandar aí para a gente direto via e-mail também. Beleza. Sorgo, né, é uma cultura cuja foi domesticada entre 3 e 5 mil anos na África, né? Então, assim como o painço, o mileto, né, é uma cultura originária da África, diferente do milho, né? Já veio aqui das Américas, né? Era só um minuto que eu vou ter que dar uma minimizada. Os tipos de sorgo, né, que a gente trabalha aqui na região, principalmente sorgo granífero. Alguns produtores aí que têm gado também trabalham um pouco de sorgo forrageiro, né? Sorgo sacarino, apesar de ter várias indústrias de etanol, é pouco plantado, né? E o sorgo vassoura aí, que o foco é artesanato, tá? O sorgo é uma cultura de alta versatilidade de uso, né? E vocês vão ter uma surpresa aí no final, né? Aí o sorgo para grãos, né, que é o que está se plantando muito no estado de São Paulo, aqui no sudoeste, né? Temos usinas de álcool, tanto usando como matéria-prima, principalmente usando como matéria-prima os próprios grãos de sorgo, né, ali em Santa Cruz do Rio Pardo, né? O uso do sorgo forrageiro, aí é um exagero, esse é o sorgo boliviano, né? Sorgo sacarino também, na nossa região praticamente não tem, né? Sorgo para pastejo, né? E para alimentação humana, né? Então, na Europa e aqui no Brasil já tem cerveja livre de glúten, né? E o sorgo é um dos cereais aí usado para fazer esse tipo de cerveja. Então, quem tem aquela doença celíaca, né, que tem intolerância a glúten, tem a opção aí de tomar uma cervejinha de sorgo já no Brasil também.
Como é que está a questão de produção de sorgo no mundo, né? Os Estados Unidos, né, é o maior produtor de sorgo no mundo, né? Depois a África, né? E o Brasil está aqui, né? É o nono colocado depois da Argentina. A gente tem uma ideia de que sorgo é só para a região tropical, né? Mas os argentinos chegaram a plantar praticamente o dobro, né, do que planta no Brasil, produzir o dobro, né? Mas o Brasil tem uma área aí, uma produção significativa aí, acima um pouco de 2 milhões de toneladas ano, né? Dados aí de 2018, que são os dados mais recentes que nós temos, né? O primeiro produtor, né, Estados Unidos, né, essa região central dos Estados Unidos onde concentra, né? O americano tem muito disso, né? São áreas concentradas. Aqui do lado está o Corn Belt, né, onde tem toda a produção de milho e soja. O sorgo está mais centralizado aí no centro do país, né? No Brasil, né, os dados mais recentes aí de 2013, né, mostra também a concentração de sorgo aí no Triângulo Mineiro, pegando Goiás, um pouco Tocantins, Mato Grosso, né, principalmente em regiões que você tem uma certa limitação de água, o sorgo substitui muito bem o milho safrinha. O histórico de área cultivada e produção e produtividade no Brasil, né? Você vê uma alavancada de área aqui a partir de 2002, um crescimento muito grande na produção e uma curva, né, ascendente de produtividade, né? Então, antigamente se falava em sorgo de alta produtividade, é sorgo de 70, 80 sacas por hectare, né? E nós estamos chegando aqui na região em sistemas irrigados, em não médio geral, mas produtividades aí alcançando aí os 140, 145 sacas por hectare, né? E médias e áreas irrigadas em torno de 130 sacas, já tivemos na safra anterior. Quais as vantagens, então, do plantio de sorgo na cultura de safrinha, né? Quando a gente fala em vantagens, nós estamos, obviamente, fazendo um comparativo com o milho, né? Então, onde o sorgo ele tem algumas vantagens sobre a cultura do milho. Tá? Primeiro, a questão da tolerância seca, né? Para a nossa região, antigamente, a gente não se preocupava tanto, né? O maior gargalo da nossa safrinha era o risco de geada, frio, né? Só que nos 3 últimas safras aí, nós tivemos veranico atrás de veranico, né? Ano passado mesmo, quem plantou sorgo no mês de março, final de fevereiro, começo de março, o sorgo chegou praticamente na fase de emborrachamento aí com 50 milímetros só de chuva, né? Um custo de produção menor que o milho, né? O pessoal às vezes exagera um pouco, fala que é metade, não é bem por aí. Os insumos realmente ficam mais em conta, né? Um preço menor por hectare, mas porém, máquina, arrendamento, né? Os custos fixos aí se mantêm. Então, eu falaria em torno de 70% a 80% do custo do milho. Tá? Um bom fornecimento de palha, né? Com boa relação CN, então, para o plantio direto, é uma cultura bastante interessante, né? E uma coisa interessante dessa palhada do sorgo é a questão da plantabilidade, né? Principalmente quando a gente vai falar de área irrigada e plantio de feijão, tá? Mesmo plantio de soja, né? O sorgo é uma cultura que dá uma plantabilidade, facilita o fluxo de palha, não é tão intenso quanto o milho. A raiz do sorgo fica mais firmada no solo, não solta. Então, dá uma plantabilidade, uma qualidade, uma distribuição de planta muito melhor quando se compara com o milho. Tá? Liberação da área aí de 30 até 40 dias antes do milho, né? Então, de novo, falando em áreas irrigadas e feijão, isso é extremamente interessante, né? Para permitir o plantio um pouco mais cedo, né? Redução de plantas daninhas de folha larga, isso é experiência de campo. Se você tem área de buva, tá? Uma pressão muito grande de buva, 2 sorgos seguidos, 2 anos seguidos de sorgo, praticamente a buva desaparece da sua lavoura. Tá? Então, várias plantas daninhas realmente, né, porque ele leva, no inverno inteiro, ele leva ao solo bem sombreado, né? Diferente do milho, que aí a partir de geralmente maio, junho, começa a entrar muita insolação, o milho começa a secar, e você acaba tendo um fluxo de planta daninha muito grande, principalmente buva, né? E tem um sistema radicular extremamente agressivo, né, e abundante. Né?
Então, aí só para enfatizar a questão da tolerância seca, né? Então, a quantidade de água, né, para produzir 1 quilo de massa seca no sorgo comparado com o milho, né? Praticamente você vai ter o quê? Você precisa de 60% da água comparada com a cultura do milho, né? Mas temos aí o trigo, né, bastante exigente, né, 505 litros, né, quilos de água para produzir 1 quilo de massa seca. Então, o sorgo realmente ele se destaca, né? Essa maior eficiência do uso da água, ok? Tá? Então, essa é uma área de sorgo, de feijão pós-sorgo, né? Queria chamar a atenção, né? Um plantio cruzado, ok? Né? Aqui você tem o alinhamento da cultura anterior, que era o sorgo, né? E dispensa totalmente, no caso do feijão, o manejo mecânico dessa palhada, né? Geralmente, quando você vai plantar feijão atrás de milho, para não ter problemas depois na qualidade na hora da colheita, de barrear o feijão, você tem que fazer o manejo do milho, às vezes com nivelador, às vezes com triton, né? O sorgo dispensa esse manejo mecânico, né? É colher o sorgo, né, manejar, dessecar e depois entrar plantando direto, cruzando, né? Já fizemos alguns testes também, plantando na entrelinha, também vai muito bem, tá, ok? Não chega a dar nenhum problema de sombreamento, não. Né? Aqui mostrando o sistema radicular de várias culturas, né? E aqui o sorgo se destacando, né? Realmente é um sistema bastante vigoroso, né? Aqui o milho do lado, né? Esse é um trabalho, um ensaio aí, né, da Embrapa, né? Eu queria comentar alguma coisa em relação à irrigação, como a gente trabalha nos dois sistemas, né? Então, por ser eu sou uma cultura que tem uma tolerância muito boa, né, ao estresse hídrico, não quer dizer que vai deixar o pivô desligado, né? Então, né, o que a gente tem observado ao longo desses anos, né? A produtividade do sorgo irrigado está em torno de 20% acima do sorgo sequeiro, mostrando que, né, com a irrigação vale a pena, a cultura que mesmo debaixo do pivô, né, temos médias de produtividade bastante interessantes que chega a brigar com o milho, principalmente em região de alta pressão de cigarrinho, tá? Mas tomar um cuidado, né, com o turno de rega. Então, eu vejo alguns produtores que às vezes exageram um pouco, né? Dá para usar essa maior tolerância do sorgo para trabalhar com turno de rega um pouco mais maior, em torno de 6, 7 dias, né? A não ser que você esteja num solo extremamente arenoso, onde a capacidade de retenção de água é muito baixa. Mas pensando nessa região que a gente atua, né, uma irrigação por semana, devolvendo a demanda que o sorgo teve durante o período, é super tranquilo, né? Eu vi algumas situações de campo onde estava se irrigando aí 6 a 8 milímetros a cada 3, 4 dias, e área de rotação onde não se plantava sorgo há muito tempo, e o que nós tivemos foi a entrada de antracnose nessa área, né? Então, se começar a querer irrigar lâmina baixa, aí a cada 3, 4 dias, né, acaba aumentando o problema com doença, né? Então, a gente tem que aproveitar esse benefício mesmo debaixo do pivô, colocando a água necessária, porém tomar cuidado com esse turno de rega muito estreito, tá certo? Né? E esse assunto agora que eu queria entrar, né, antes de falar de doença como um todo, essa questão dos nematóides na cultura do sorgo. Por que entrar primeiramente nessa parte técnica, né? Eu comecei a escutar de alguns clientes, né, e os clientes preocupados, me perguntando: Ronei, fulano falou que sorgo aumenta nematóide no solo, né? Eu chego para o cliente e falo: não, realmente aumenta, né? E foram vários, né? Pessoas me procurando, às vezes ligando, e essa preocupação com a questão dos nematóides. Então, eu quis entrar primeiro nesse assunto para a gente desmistificar algumas coisas, né? E os dados que eu vou apresentar aqui são bastante claros em relação a essa questão de nematóides, tá? Então, quem está com essa preocupação, né, nós vamos bater principalmente em pratilênicos, tá? Que é o nematóide hoje que está mais espalhado na região. Praticamente não há propriedade onde não tenha pratilênicos braquiúros. Às vezes, pratilênicos zéi também, tá ok? Então, vamos lá. A primeira coisa que eu queria mostrar, essa é uma tabela mostrando a questão de susceptibilidade, né?
nematóides de várias culturas. Aqui está o nematóide das lesões, que é o Pratilempes, né? E vamos ver aqui as culturas que nós temos aqui, né? Então, o sorgo realmente está no vermelho, né? Então, é uma cultura que multiplica nematóides, sim, multiplica Pratilempes, tá ok? Mas está se falando muito, né, em sistema Santa Fé, em milho consociado com braquiária, né? E a braquiária mais usada é a rosisiense, né? A braquiária mais agressiva, e ela se adapta bem a essa condição nossa de clima um pouco mais frio, né? E também é uma cultura multiplicadora de nematóide, né? Algumas propriedades que plantam aveia branca também é uma cultura multiplicadora de nematóide, né? E até mesmo a Crotalária júncia, né, para quem tem problema de pratilempos, ela vai também aumentar nematóide, né? Então, quem tem problemas com pratilempos e área vai trabalhar geralmente com Crotalária spectabilis ou a Ocroleuca, tá certo? Então, sim, sorgo aumenta nematóide, ok. Vamos lá, esse aqui é um trabalho antigo, né, como foi comentado no início, tem muito pouca pesquisa na cultura do sorgo aqui no Brasil, né? Eu abri, antes de eu montar a palestra, eu sempre leio bastante coisa. Eu achei uns simpósios aí de milho e sorgo, vários simpósios, fui ver os trabalhos, né? E assim, cada 50 trabalhos, um é de sorgo e 49 é sobre o milho. Então, realmente, a DETEC tem essa preocupação. A gente realiza aí em torno de 7, 8 protocolos de sorgo, né? Ano passado foi um ano muito seco, acabou não aproveitando muitos trabalhos, mas esse ano nós estamos com 8 protocolos na nossa estação experimental e também a área de clientes, tá certo? Mas vamos lá, o que eu quero enfatizar nessa tabela aqui, tá? Falando sobre pratilencos, braquiúrios na cultura do sorgo granífero. Olha, depende do material. Nós temos material aqui BRS 373, cujo fator de reprodução é 1,01. Ou seja, ele nem reduz, nem aumenta nematóide. Nós temos também outras cultivares cujo fator de reprodução é quase 4. Né? Aqui nós temos uma linhagem também, essa final 48, que é 4,5. Ou seja, eu vou implantar uma cultura e dependendo do meu híbrido, né, ou da minha variedade, o nematóide pode realmente aumentar. Então, o que estão falando, né, esse comentário que tem chegado ao ouvido dos clientes, realmente é verdade, ok? Mas vamos lá, vamos para a cultura do milho, tá? Aqui é uma área aí de milho, com pratilencos na área, né? A lavoura de milho. E vamos olhar essa tabelinha aqui, ó. Vários cultivares, alguns deles, vários híbridos, né? Alguns são plantados aqui na região, a maioria não. Mas é para a gente ter uma ideia. Tá aqui a Crotalária spectabilis, né? Para pratilencos, um fator de reprodução baixíssimo. E aí começam os híbridos, né? 2,8, vem descendo, 7, 10, 12, né? Pulando aqui para a segunda coluna, já começa com quase 20, né? E olha no final, né? Inclusive chamou atenção aqui o milho que a gente plantou muito na região, 30F53, 47,6 é o fator de reprodução desse híbrido. Ou seja, quando eu planto, cada um pratilencos acaba virando quase 50 na hora que se termina o cultivo. Tá? Então, resumindo a história, né? Sorgo multiplica nematóide? Sim. Milho multiplica nematóide? Sim. Outro trabalho aqui de milho, vários híbridos, né? Fator de reprodução 15, 8, né? E por aí vai. De novo aqui, Crotalária spectabilis, né? Com 0,15. Né? Realmente é uma das principais ferramentas de manejo de nematóide que a gente usa na região, associado geralmente ao milheto, né? Não qualquer milheto, mas tem um material específico, uma variedade que ajuda a reduzir bastante também a população de pratilencos. Ok? Então a mensagem que eu queria deixar é essa. Pratilenco, gente, não é problema em si da cultura do sorgo ou do milho. É questão de manejo, tá? Como é que está a minha rotação? Eu estou fazendo cobertura verde, eu estou colocando uma cobertura supressora de vez em quando? Como é que está a minha matéria orgânica? Como é que está a minha microbiota do solo? Né? E para eu ter uma microbiota rica, né, quando eu tenho matéria orgânica alta, tenho uma boa microbiota, faço rotação de cultura, eu implanto mix de coberturas, né, meu solo fica saudável e o nematóide não tem vez numa situação dessa. Tá ok? E aqui eu coloquei uma tabelinha, né, um parâmetro de análise, né, para quem vai fazer, às vezes faz alguma análise na sua área, né,
Então, tem poucos níveis de referência para a gente saber se o nematóide está baixo, está médio, está alto, né? Então, tem uma tabela, uma sugestão de tabela aqui para pratilencos, né? Com os vários níveis. Uma coisa que eu quero chamar a atenção é que no solo, 200 centímetros cúbicos, 200 gramas de solo, né? Tomar cuidado com essa unidade. Então, essas quantidades aqui são para 200 centímetros cúbicos de solo, e a grande maioria das análises de solo vem com 100, tá? Então, para eu avaliar no solo, avaliar o resultado que eu tenho nessa tabela, eu teria que multiplicar o meu resultado por 2, caso a minha análise esteja vindo com 100 centímetros cúbicos. Outra coisa que também tomar cuidado com essa tabela, que normalmente vem a quantidade de pratilenco por 10 gramas de raiz, e não 1 grama. Ok? Então, aqui é o contrário. Aqui, o que vem no meu resultado na análise, eu tenho que dividir por 10 e ver onde que encaixa nesse nível aqui, né? Mas eu cheguei, por exemplo, a algumas áreas, a achar aqui 35.000 nematóides por 10 gramas de raiz, que daria 3.500, ou seja, níveis extremamente altos de pratilencos. Esses níveis geralmente são em solos mais arenosos, matéria orgânica baixa, solo de muito revolvimento, né, pouca palhada, e aí acontece esse tipo de coisa. Escolha do híbrido, pessoal. Tá? Vamos falar disso aí. O foco mais importante quando a gente vai pensar em híbrido de sorgo são dois. O primeiro, tolerância à mela. Tá? Para a nossa região, quem está mais ao sudoeste e sul, okay, tem que preocupar com essa questão da mela, porque nós vamos falar depois especificamente sobre essa doença, né? Mas tem que ser alguns híbridos com alta produção de pólen, com boa polinização, para que não ocorra esse tipo de problema, tá? E o outro fator importante na escolha do híbrido é a questão da precocidade, né? Isso aqui é um sorgo de geada, tá? O sorgo ele não tolera mesmo. Aqui foi uma geada tardia, né? Mas se pegar uma geada aí na fase de florescimento, início do enchimento, tá? As perdas aí vão de 50% até 100%. Tá? Eu mesmo já tive sorgo em Piraju, que pegou uma geada no plantio de março, e acabei abandonando a área, tendo que abandonar porque não estava produzindo absolutamente nada. Ok? Então, foco sempre, questão conhecer a resposta do sorgo, a questão da doença açucarada, da mela, né? E também da preferência para a nossa região para cultivares mais precoces. Aí, só para ilustrar, né, pouquíssimos resultados de experimento em sorgo, de ensaio de híbridos, né? Eu só coloquei esse trabalho aqui, que é muito antigo, para a gente ver o potencial de produção do sorgo, né? Aqui nós tivemos produtividade de 8.400 kg por hectare, 7.600, 7.700, né? Então, quando a gente fala em sorgo aí de 120, 140 sacas por hectare, não é conversa, né? Não é trucada, não. Tá certo? Então, realmente tem produzido, né? Nesses patamares aí acima de 7.000 quilos. Tá? Então, né, falta de resultado de pesquisa. Praticamente, a pesquisa oficial não tem se preocupado. Né? No caso do milho, está muito bem servido. Né? A gente pega os resultados aí todo ano do IAC, um trabalho maravilhoso feito pela Hildson, né, e a equipe dele. Né? Realmente, milho você tem resultado a se fartar. Mas quando vai falar da cultura de sorgo, a gente tem que se contentar com o pouco que tem. Né? E tem, no caso das consultorias, é que realmente, né, vendo a importância da cultura, estão desenvolvendo os trabalhos, aí, os ensaios de híbridos e outros trabalhos aí dentro da cultura. Então, esse é o trabalho aí nosso de 2018. Vocês não têm ideia, gente, como é difícil conseguir semente para ensaio. Tá? A gente faz uma lista de pelo menos 40 híbridos de sorgo de 12 empresas. Tá? A gente começa a fazer o pedido para as empresas no mês de outubro, novembro, para plantar esse sorgo em fevereiro, e não chega, liga, insiste, parece que não há ainda um interesse em se trabalhar com pesquisa mais apurada dentro da cultura. Então, é muito custo. Esse ano, conseguimos, se eu não me engano, em torno de 20 materiais, quase todos tivemos que pegar com o cliente, com o produtor, para a gente poder fazer o experimento e divulgar depois para vocês. Tá? Então, essas áreas nossas é a área de sequeiro, né? Então,
Aqui tivemos só 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 materiais somente que nós conseguimos em 2018, né? Foi um ano um pouco seco, mas ainda assim tivemos produtividades aí acima de 100 sacas, né? 2019 tivemos problema sério, não deu para colher o ensaio, né? E ano passado, né, 2020, plantamos aí final de fevereiro, né? Semeadura 28/2, né? É um solo de boa fertilidade aqui na região de Taquarituba, onde fica a nossa estação, né? A gente tem uma estação aí de 25 hectares que a gente realiza experimentos de milho, sorgo, soja, né? Todo ano aí trigo, feijão, né? Ano passado, então, tivemos um pouco mais de materiais e foi incrível, porque a produtividade do sorgo esse ano na nossa estação foi bem superior à produtividade de milho, né? O milho teve problema com seca e também com cigarrinha, ok? Aqui tem a data, né? Depois vocês podem copiar, tem a data do emborrachamento e aqui a data do colheita, chamando a atenção que o material mais tardio foi colhido dia 3 de agosto e o mais precoce aqui, dia 9 de julho, praticamente 30 dias antes. Tá? E aí estão os resultados, né? Foi um resultado muito bom de produtividade. Né? A gente sabe que a área experimental normalmente apresenta um patamar maior. O macete nosso de campo é reduzir de 15% essa produtividade, até de 15% a 20% a menos de área experimental quando vai para o campo. Tá? Então, mesmo assim, nós estamos falando com sorgo acima de 130, 140 sacas por hectare. Né? Isso aqui é produtividade de milho safrinha, né? Entendeu? E área de sequeiro, detalhe. Aqui a população que a gente vem trabalhando, né? Recomendando aqui para a região. Depois a gente vai falar especificamente sobre essa questão. Tá? Mas aqui mostra que é uma cultura com alto potencial, né? É uma ferramenta interessante no sistema de rotação, seja sequeiro, seja irrigado, né? E com possibilidades de bons retornos aí financeiros quando você tem boas produtividades como essa que a gente está mostrando aí no ensaio, certo? Plantio de sorgo, vamos lá. Padrão, né, da região, mesma coisa que soja e milho, né, 50 centímetros, espaçamento, ok? População de plantas, a gente tem trabalhado de 160 até 240 mil plantas, né? Quanto mais cedo o plantio, né, plantio de janeiro, né, você tem mais calor, mais luminosidade, dias mais longos, a cultura apresenta um potencial produtivo maior, né? A gente trabalha populações mais altas, né? Entrou fevereiro, vai reduzindo em torno aí de 200 mil plantas, né? E quando vai entrando para março, já aumenta o nível de risco, de geada, de frio, né? A gente trabalha com população um pouco mais baixa, né? É interessante que o sorgo tem uma capacidade muito grande de compensação de panico, né? Já conduzimos áreas aí com 5, 6 plantas, né, por metro linear, em torno de 120 mil plantas por hectare, e ainda assim mantendo um bom patamar produtivo, né? Então, densidade de semeadura, né, que se trabalha hoje em torno, a média de 12 sementes por metro linear, né, mas pode variar de 10 a 14, né, um PMS médio aí de 30 gramas, né, e um gasto médio aí de 8 quilos, 8,5 kg, né, por hectare. Né. Algumas empresas já estão começando a comercializar sorgo em saco de 50 mil sementes. Aproveitou para deixar um pouquinho mais caro o nosso hectare de sorgo aí, tá, gente? Tá? Falando em plantio, né, pessoal, sorgo é 10 plantas por metro, né? Uma boa distribuição, gente, é fundamental, né? Quem anda dentro de uma lavoura de sorgo já terminada a alienação, existe uma variabilidade de tamanho de panícula muito grande. Quanto melhor a distribuição, né, melhor vai ser a sua uniformidade, melhor vai ser a produtividade. Esse ano nós tivemos um problema muito sério, muita semente desuniforme, com uma qualidade de plantio que ficou bem a desejar, coisas desse tipo, né? Você pode ver aqui 5 plantas praticamente juntas, um espaçamento muito reduzido, né? Uma desuniformidade de tamanho de planta, muito plantio forçado por questão da soja ter atrasado, alongado o ciclo, o sorgo entrou mais tarde, tanto o sorgo quanto o milho. Então o pessoal acaba forçando um pouco na umidade e tem muita área aí com essa condição de estabelecimento bem ruim, tá?
E isso, com certeza, vai comprometer o potencial produtivo. Ok? O trabalho antigo, olha a data de trabalho de sorgo, 1978, né? Mas é interessante esse trabalho, porque olha o teto produtivo, nós estávamos falando naquela época, né? Mais de 30 anos, 40 anos atrás, sorgo de 7 mil quilos, né? Então, testado nesse trabalho, né, 4 populações, 100, 150, 200 e 250 mil plantas por hectare, nos espaçamentos de 50 a 75 milímetros. Né? Então, o padrão que a gente vem trabalhado é 50 centímetros, né? Então, mostrando a superioridade, em torno aí de 200 mil plantas tem sido o padrão aqui da região. Né? A parte de nutrição e adubação. Ok? Vamos lá. O que a gente tem a falar? Né? Os macronutrientes, né, absorvidos em menor quantidade, né? A gente vê pela essa coluna aqui, né, variando aí de 20, né, a 70 quilos, né, por hectare, né? Enxofre, magnésio e fósforo, né? E quando passa para a coluna de cá, né, cálcio, um pouco menos, mas principalmente nitrogênio e potássio, né? Essa curva de absorção, essa marcha de absorção do sorgo, ela é muito próxima, muito parecida com a de milho. Tá? E é muito interessante nesse gráfico, né, essa inflexão da curva aí, que aparece aqui, aí a partir dos 30 dias. Né? Então, o aumento da absorção de potássio e nitrogênio aumenta bastante. Né? Então, mostra uma similaridade bem grande com a cultura do milho. Tá? É importante, né, a gente saber, quando se trata de safrinha, né, o que vai embora no caminhão. Né? Então, a gente escuta muito, né, antigamente falava, não plantar sorgo não, porque estraga a terra, empobrece o solo. Né? E é um pouco de lenda. Né? O que chama atenção, se você for analisar todos os nutrientes, são muito próximos comparado com o milho. Né? Nitrogênio um pouco mais, fósforo um pouco mais, enxofre um pouco menos, né? Cálcio, que bem menos que o milho, né? Magnésio já um pouco mais, aqui tem uns micos, né? Mas olha a diferença da exportação de potássio por tonelada, né? Se a gente pensar num sorgo aí de 6 a 7 toneladas por hectare, né, nós estamos falando aí em torno de 13 a 16 quilos de K2O sendo exportado. Né? Isso aí, pensando, comparando com a soja, comparando com o milho, é praticamente nada. Né? Então, quando a gente já tem um nível razoável de potássio no solo, a gente até dispensa a adubação potássica. Ou se for fazer adubação só com reposição do que exporta, né, seria uma quantidade de potássio muito baixa. Aí são várias sugestões de adubação de vários institutos, né? Vou mostrar aí umas 3 tabelas para a gente mostrar o que a pesquisa fala e o que a gente vem trabalhando aqui na região. Tá? Então, pensando na média, né, no sorgo em torno de 6 mil quilos, né, solo aí de média, boa fertilidade, que é o grosso da nossa região, né, nós estamos falando de uma adubação fosfatada aí de 30 a 50 quilos de fósforo, ou seja, na média em torno de 40, né, e potássio aí de 20 a 40, ou seja, na média em torno de 30 quilos de K2O por hectare. Tá? De novo aqui uma outra tabela, né, pensando no nível bom de nutrientes no solo, com a sugestão de fósforo e potássio 30 mais 30, né? E nitrogênio 60 kg em cobertura. Tá? Uma coisa que precisa chamar a atenção, que eu acho que vem se pecando muito na região, é esse nitrogênio aqui na base, no plantio. Né? O pessoal gosta de plantar muito com MAP, e geralmente acaba colocando mais fósforo do que precisa e menos nitrogênio na base, né? Que seria uma necessidade com sorgo de alto potencial. Né? Então, a gente sabe que a plantadeira às vezes não consegue jogar menos que 100, 120 quilos de adubo. Né? Então, falando em MAP, nós estamos colocando aí quase 60 pontos de fósforo, né? Às vezes em solo que já está com bom nível, e o nitrogênio ainda fica bem a desejar. Tá? Aqui o boletim 100. Se forem olhar, né, a situação também de 40, de 20 a 40 quilos, né? Sorgo irrigado de 30 a 50, ou seja, em torno de 40 pontos aí de fósforo. Tá? Potássio também é a mesma coisa, de 20 a 40 pontos de K2O por hectare. Tá? Então, você vê, são 3 tabelas que basicamente estão mostrando a mesma coisa.
Tá? Aqui, época de aplicação de adubos, né? A semeadura aqui dos 3 nutrientes, né? Macronutrientes da adubação, né? Potássio, fósforo e nitrogênio. Tá? Então, adubação de plantio, óbvio, né? Vai ser a primeira aplicação de adubo, é no plantio. Tá? E aqui o início do crescimento rápido da planta, em torno de 25 dias, o sorgo está indo para a quarta folha nessa fase aí. Ele começa um desenvolvimento um pouco mais acelerado, mas nem se compara com o milho, tá? Nessa fase, o milho tem um arranque, tem um desenvolvimento inicial muito maior que o sorgo, né? E aí, uma sugestão aí de nitrogênio, também de cobertura, também que na frente, aos todos os 40 dias, onde ocorre diferenciação floral. Resumindo, gente, sorgo sequeiro, basicamente, dá para se trabalhar com uma única aplicação de nitrogênio, em torno aí entre 25 e 30 dias, né? Entre a quarta e a sexta folha, né? Sempre falando de pós-soja, né? E para irrigado, para alto potencial produtivo, falando sorgo aí acima de 120, 130 sacas, a gente pode até pensar em fazer um parcelamento dessa cobertura, né? Vamos jogar aqui 50%, 50%, ou 2/3, 1/3, ok? Então, vou dar uma sugestão em cima do que a gente tem feito aqui no Sudoeste Paulista, tá? Adubação NPK para sistemas irrigados. Eu coloquei aqui uma tabela considerando os meses e entre parênteses qual que seria o teto produtivo, tá? Então, janeiro, falando num teto em torno de 140 sacas por hectare, fevereiro 120 e março 100 para áreas irrigadas, tá? E aqui o NPK total que a gente vem trabalhando, tá? Nessas condições. Então, 100, 50, 40, 80, 40, 20, 60, 30, 00. Né? Aqui o potencial menor, né? Você tem que usar um pouco mais do seu estoque, porque plantio de março a gente nem aconselha fazer, mas você pega esse ano mesmo, tem gente ainda terminando de plantar sorgo, né? Hoje 17 de março, né? E para o sistema de sequeiro, né? Também fiz o mesmo padrão, porém com teto de produtividade um pouco menor, né? 120, 100 e 80 sacas por hectare, ok? Então, uma sugestão para quem está com um nível de fertilidade média a boa já na área, né? É diferente, por exemplo, para quem fez esse ano, por exemplo, uma abertura de área de cana, né? E está plantando sorgo, né? Aí é outra história. Mas isso aqui é uma exceção à regra. Isso aqui seria uma média para dar uma orientação em termos do que seria adubação de sorgo aqui na região, ok? Isso aqui é um trabalho que nós fizemos também essa última safra, porque não se tem pesquisa. Quando você vai falar de adubação foliar de sorgo, então, gente, não existe absolutamente nada de pesquisa no Brasil, tá? Ano passado a gente fez vários ensaios e esse trabalho de nutrição foliar, como a gente já usa no milho, usa em feijão, usa em soja, usa em trigo, né? Vamos ver o que o sorgo, onde o sorgo pode responder e que tanto que pode haver de resposta, tá? Aqui a análise de solo, nível alto de fósforo, né? Nível médio para baixo de potássio, né? Boro, nível bem interessante. Manganês aqui em Taquarituba, né? Está acima do nível crítico, que seria 5, né? E um teor de zinco altíssimo, né? 8,4. É um teor bastante alto, né? E vamos ver, gente, o que nós testamos aí na nossa estação, tá? Então, o que nós fizemos? Pegamos vários nutrientes, tá? Inclusive aqui tem silício, tem níquel, né? Pegamos o que tinha lá de adubo foliar e vamos testar esse trem no sorgo, né? Vamos fazer 2 aplicações, né, em 2 doses. Então, pegamos molibdênio, 50 e 100 gramas por hectare, né, aí dividido depois no V4 e no V8. Tá? Essa fenologia aqui não existe para a cultura de sorgo. Tá? Eu adaptei da cultura do milho. Sorgo é EC1, EC2. Eu acho que o produtor fica perdido com isso aí. Você contar o número de folhas igual faz o milho é muito mais fácil. Tá? Então, testamos 2 doses de molibdênio, 2 doses de boro, 2 de cobre, 2 de manganês, 2 de zinco, 2 de nitrogênio, 2 de fósforo. Tudo isso aqui exportado do milho e da soja, né? 2 de magnésio, 2 de silício e 2 de níquel, tá? Sempre dividindo essa dose em 2 aplicações, né? V4, onde começa aquele crescimento mais acelerado, e V8, beleza? Tá? E tá aí os resultados, ó, né? Eu achei bem interessante, apesar de estatisticamente não aparecer
grande diferença, né? Mas aqui está a testemunha com 98 sacos por hectare, praticamente 100, né? A aplicação de molibdênio em gramínea, a gente já faz isso em milho há mais de 20 anos, tá? Já usamos molibdênio em milho há mais de 20 anos, trigo também, tá? A resposta do molibdênio em gramíneas é muito interessante, tá? Aqui a produtividade, né, de 110, praticamente 10% de aumento, né? Destaque aqui para o boro, apesar de ter um nível muito alto no solo, né? Ano passado teve pouca chuva, apesar da produtividade do sorgo ter sido boa, mas teve pouca chuva, o boro fica menos disponível, né? Manganês também, né? Surpreendeu essa resposta do manganês. Tá? Meu mouse está com um probleminha aqui, mas aqui dá para ver. Né? 110 sacas, né? E níquel também, uma coisa que a gente não esperava, testamos, né? Só para ver qual que seria a resposta. Também com a resposta bem interessante, né? Depois a gente vai refinando fonte, a gente vai repetir esse ensaio de novo esse ano, para ver se confirma os resultados. Depois começa a testar em outros ambientes. Mas a minha crença é que sorgo, como qualquer outra cultura, com alto potencial que ele tem para a região, vai responder a uma boa nutrição, né? O importante é o quê? É colocar o elemento certo na hora certa. Pode ver que o zinco aqui não teve resultado nenhum, apesar de ser uma cultura tida como responsiva. Mas se a gente lembrar lá na análise de solo, né, o nível crítico do zinco é 1,8, se não me engano, né? E o nível no solo estava em 8,4, né? Então, praticamente 4, 5 vezes o nível crítico, tá? Então, é um dos trabalhos que nós fizemos. Esse ano temos bastante ensaio, temos ensaio de fungicida, ensaio de população, ensaio de resposta à dose de nitrogênio. Então, a gente vem fazendo trabalhos aí para tentar compensar um pouco o déficit da pesquisa oficial. Aqui o mesmo resultado na forma gráfica. Manejo de planta daninha, né? O pessoal vai falar aí mais para frente, questão de planta daninha. Eu vou dar uma pincelada rápida no que a gente tem feito na região. Tá? O maior gargalo nosso aqui, gente, é capim-coxão. Tá? Isso aí é uma herança do Nixofuron, né? Lá atrás, que a gente usou durante anos na cultura do milho, e praticamente selecionamos para as áreas. Antigamente, o nosso problema era capim marmelada, né? Braquiária plantagina e braquiária decumbens, né? Hoje é capim-coxão e pé de galinha, basicamente fora o marguzo, né? Aqui é só um trabalho mostrando a questão de competição, né? Uma alta competição pode reduzir até 60%, 70% a produtividade do sorgo, né? Nós tivemos uma situação ano passado de sorgo com braquiária rusiziense, ela multiplicou no meio do milho e depois plantou soja e veio o sorgo, não tinha o que controlasse, né? E basicamente foi isso mesmo, tivemos uma redução de 40% na produtividade. Áreas com alta pressão de capim-coxão, se fosse há um ano atrás, a gente ia falar para nem plantar. Mas agora vocês vão ver depois da minha apresentação que já tem solução e de altíssima eficácia, tá bom? Então, o que é o basicão de sorgo em termos de manejo de planta daninha? Atrazina, né, de 2 até 4 litros por hectare. Obviamente, plantas mais novas, doses menores. E plantas já aí a partir da quarta, quinta folha, já tolera doses mais carregadas, tá? É muito comum que, né, a gente ir colhendo a soja, plantando o sorgo logo em seguida, e basicamente você tem emergência no mesmo time, né, do sorgo e da soja, né? Então, muitas vezes a gente tem que fazer uma intervenção bem precoce para manejar essa soja. Esse ano na região foi um ano que jogou teve muita perda de soja na colheita, né? Então, às vezes o sorgo nascia com 10 dias, quase não enxergava o sorgo, né? Então, a gente faz esse manejo precoce, porém com dose bem baixa. Graças a Deus, a cultura da soja é uma cultura extremamente sensível à atrazina. Então, mesmo com dose aí de 1,5, já cheguei a fazer até 1,2, né, você consegue eliminar uma boa parte e travar o restante, deixar o sorgo crescer um pouquinho e fazer o manejo ali entre a quarta e a sexta folha, fazer um novo fluxo. Normalmente a gente tem feito 2+2, né? A segunda aplicação, quando tem trapoeraba, tem outras plantas daninhas, aí precisa às vezes trabalhar com uma dose maior, tá certo? Mas e o óleo é importante citar,
né? Geralmente se usa atrazina com óleo mineral, óleo vegetal. A gente trabalha normalmente metade do que se faz na cultura do milho, ok? Tá? Em alguns desesperos de produtor, né? Ver a área e o capim-colchão subindo e competindo com o sorgo, né? E às vezes tem pessoal que fala muito em aplicação de soberano na cultura do sorgo. E calisto também, né? Singenta tem o calisto. Já testei de tudo, tá? A fibra é muito forte, ela depende muito do material, né? Então, um Biomatrix, por exemplo, ele tolera um pouco mais de soberano, né? Já esse material aqui, que é o material da Grossetis, foi feita essa área há 3 anos atrás, com 25 ml, ó, praticamente branqueou o sorgo inteiro. Depois recuperou, mas é lógico, a gente vai ter perda de produtividade. Mas muitas vezes você é obrigado a escolher onde você perde menos, na competição com planta daninha. Nesse caso aqui, né, uma área, a foto está numa área limpa, mas tinha muita mancha de capim-colchão agressivo. É um manejo que a gente evita fazer, é coisa feita também no desespero, e como vocês vão ver, hoje nós vamos ter uma ferramenta fantástica para trabalhar aí. Já começamos nessa safra, na safra que vem, espero que seja 100% das áreas de sorgo conduzida com esse manejo que vai ser proposto depois. Ok? Um outro manejo que a gente tem feito aqui na região, que é um quebra-galho, tem resolvido, é a aplicação de flumioxazina. Tá? Não tem registro, tá? Deixe claro isso. Praticamente só trazendo tem registro para sorgo, ok? Mas a gente tem que falar o que a gente faz, o que tem resolvido, né? Então, a flumioxazina, a gente tem usado, mas no sistema de aplique-plante, ok? Você vai aplicar o produto e plantar o sorgo no dia seguinte ou 2 dias depois, né? E a botinha aqui, ela vai fazer uma limpeza, vai quebrar, né? E aí o sorgo vai nascer sem ter contato com o produto, né? Como eu falei lá no começo da apresentação, né? Você pega uma condição de muita umidade no plantio, há um revolvimento excessivo do suco de plantio, né? E acaba nascendo uma faixa aí de quase 40 centímetros, que aí o mato vem normalmente e acaba tendo, sim, competição. Então, esses manejos que a gente comentou é só por curiosidade, mas vai ser coisa do passado. Okay? Só para citar, né, na Argentina já tem, já vai chegar no Brasil também, a Advanta trazendo sorgo tolerante ao grupo das imidazolinonas, né? No caso aí, Mazetapir. Então, nós vamos ter mais opções para complementar o manejo aí, de plantas daninhas na cultura do sorgo. Tá? Então, o dual nem vou citar, não vou falar nada, o pessoal vai falar bastante aí depois da apresentação nossa, né? E vocês vão conhecer bastante aí, mas é uma baita de uma ferramenta, não só na cultura do sorgo, né? Hoje, no manejo de resistência de planta daninha, na safrinha, essencial, praticamente todo o milho nosso, a gente trabalha com a aplicação de dual, para evitar os problemas aí com amargoso, né? Que é um problema muito sério, e ajuda bastante também em traperado e reduzir banco de semente, e por aí vai, mas esse assunto vai ser melhor abordado aí depois, tá? Doença, né? Esse é um problema sério, materiais aí que há 4 anos eram tidos como tolerantes, principalmente a traquinose, que é a doença mais importante, rapidamente tem perdido, né, essa resistência e tolerância, e cada vez está sendo bastante importante e fundamental o manejo de doença com uso de fungicida, tá? Então, a antracnose, sem sombra de dúvida, é a doença mais importante aqui na região, tá? Nós temos uma condição de clima bastante favorável, temperatura média em torno de 25 graus, 24 horas de molhamento foliar, né? E um dado importante aqui, né, esse fungo aí, o coletótrico, né, ele vai sobreviver até 18 meses no solo. Então, a gente colhe o sorgo em junho, né, maio, junho, julho, e praticamente 7 meses depois está plantando sorgo de novo, né? Por isso é importante a questão da rotação de cultura, tá? Então, a gente procura rotacionar com milho, com trigo no inverno, né? Para evitar esse tipo de problema, tá? Aí um trabalho bem antigo, né? Praticamente não existe trabalho recente com aplicação de fungicida na cultura do sorgo, né? Um trabalho bem feito, bem interessante.
onde você trabalha com 2 cultivares, não é o que a gente planta aqui na região, mas um cultivar susceptível e outro moderadamente resistente, né? E o que mostra esse trabalho aqui? Né? Zero de aplicação, né? Aqui é a área abaixo da curva de progresso da doença, ou seja, sem aplicação nenhuma, seja material susceptível ou moderadamente resistente, nós tivemos uma área muito grande, uma pressão alta de antracnose, né? Quando eu faço uma única aplicação, né, aqui foi piracostobina com epóxi, né, dose de 750 por hectare, né? O material mais resistente já baixou bastante, né? Então, é uma área bem baixa, porém, material susceptível ainda continua uma alta pressão de doença. Com 2 aplicações, ok? Então, esse material mais susceptível já apresenta um nível mais baixo e mais tolerável em relação à antracnose, né? Então, basicamente, depois eu vou discutir o posicionamento, a gente tem que conhecer, né, a resposta do híbrido a essa doença que é, sem sombra de dúvida, a mais importante aqui na região, tá? E chegando aí até a partir de 3 aplicações, né, praticamente os materiais se igualam, mas aqui o seu custo começa a ficar bastante alto, né? Questão de manejo químico, né? Esse aqui seria o padrão, uma única aplicação já na folha bandeira, tá? Quando que a gente tem feito uma única aplicação? Quando eu faço a rotação de cultura de acordo, tá? Então não estou plantando um ano, 2 anos ou 3 anos seguidos de sorgo na safrinha, ou quando se trata de híbrido bem tolerante, tá ok? Então normalmente se faz uma única aplicação aqui na folha bandeira, tá? Mas em caso que eu fiz sorgo na safrinha passada, repeti de novo, né? Esse ano algumas áreas aí, ano passado eu tive área chegando a 3 sorgos seguidos, ok? E no caso também de híbridos susceptíveis, normalmente a gente tem feito 2 aplicações, tá? Uma mais precoce, né? Aí por volta entre as quinta, sexta folha, ok? E depois repete lá na folha bandeira, ou às vezes um pouquinho para frente, tá? Esse intervalo aí geralmente tem ficado entre 20 e 30 dias de uma aplicação para outra, tá? O que é importante, gente? A questão do monitoramento, tá? Ano passado eu tive algumas situações que eu tive que entrar na 4ª folha, tá fazendo aplicação de fungicida. Então tudo é ver quanto que eu tenho de inóculo, qual é o meu risco, entender qual que é a susceptibilidade do híbrido que eu escolhi, né? Se eu estou com rotação ou não, e a condição climática que está vigorando, tá? Então eu vou monitorando a cultura, né? A maioria das nossas visitas aí são semanais, né? Então a gente vai vendo, quando chega no nível de severidade, às vezes a gente tem que fazer essa interferência, tá certo? Então, monitoramento é fundamental, está sempre avaliando a cultura para não deixar a antracnose estourar. Às vezes a gente faz uma aplicação aqui na folha bandeira, né? A área está tranquila, faz um manejo, vamos dizer, quase preventivo, né? E lá na frente pode ocorrer de estourar a doença, dar uma condição de clima muito favorável e eu precisar fazer outra aplicação lá na fase de enchimento de grãos, ou de formação dos grãos, tá? Então, o monitoramento é fundamental. Não vou entrar em detalhes sobre todas as doenças da cultura, né? Ferrugem eventualmente tem ocorrido, principalmente plantios mais tardios, de março, né? Há anos mais frios, metosporiose, assim como no milho, tem aparecido, né? E milde eventualmente tem aparecido, mas geralmente em baixa incidência, tá? Mas são doenças que a gente tem que ficar de olho, eventualmente a gente vai precisar fazer uma intervenção, certo? E eu acho que o grande gargalo, né, o grande medo de quem planta sorgo é a doença açucarada, né, a mela, né? Geralmente acontece em que condição? Quando você tem temperaturas mais baixas, né, entre 18 e 20 graus, umidade relativa aí acima de 80%, né? Geralmente, quando coincide a fase de florescimento, que é a antese, com o período chuvoso, 2, 3 dias com chuva, pode esperar que venha, tá? Como é que esse fungo ele atua? Ele entra geralmente no ovário onde não houve polinização. Então, essa baixa temperatura e essa chuva vai atrapalhar o processo de polinização, né? O pólen ele tem uma germinação e uma penetração no ovário mais rápida do que o fungo, ok?
Porém, se o ovário ficar vazio, tiver algum problema, o fungo vai entrar, né? E mesmo após o processo ter ocorrido, o processo de polinização, né, até 5 dias após, ainda há o risco do fungo conseguir penetrar e colonizar o ovário, tá? Então, a partir do 5º dia, normalmente aí o risco diminui, praticamente a polinização está garantida, né? E aí eu não tenho, o fungo não vai ter condição mais de competir, de invadir o ovário, tá certo? Só que o sorgo, às vezes, o período de florescimento dele dura aí, né, em torno de 2 semanas, né? Então, se coincidir, às vezes aconteceu ano passado, a fase inicial pegou o clima seco, mas no final, né, o sorgo ele poliniza de cima para baixo, né? E a fase finalzinha acabou chovendo e nós tivemos toda a base, né, a granação de baixo comprometida por conta da mela, né? Temos quase nada de produto registrado para a cultura do sorgo, né? Conversando com o pessoal da Singenta aí, uma notícia muito interessante, né? Os produtos, vocês vão falar depois, que estiver saindo agora registro para milho, vão também colocar registro para o sorgo, né? Nessa parte realmente é uma cultura que tem muito pouca atenção e isso aí é bem interessante, né? Em relação à mela, né? Existem alguns trabalhos antigos falando em aplicações de tebuconazole, já vi trabalho com epóxi não, com propiconazole, mas assim, aplicações durante antese com intervalo de 4 dias, 5 dias, né? E doses bastante altas, né? Então, na prática é inviável, né? O ideal é plantar na época certa, né? Tentar encerrar seu plantio de sorgo ainda no mês de fevereiro e dar preferência a híbridos mais precoces, ok? Manejo de praga, né? A foto aí já fala, né, qual que é o principal problema hoje da cultura, né? Não existe ainda, por enquanto, transgenia, né, para controle de Spodoptera na cultura do sorgo, né? Então a gente tem que se virar mesmo com um inseticida, né? E a grande dificuldade, né, lógico, existe uma gama, uma lista pequena de bons produtos hoje para manejo da Spodoptera, né? Mas o grande problema hoje do controle dessa praga é o alvo, né? Não conseguir atingir, tá? Então são 2 fatores que a gente vê no campo. Entrar no time errado, né? Eu sempre falo, de 5% de planta raspada para 50% é questão de 3, 4 dias, né? Quando está em 50, as lagartas já estavam na área, né? A mariposa da Spodoptera tem esse hábito de fazer massa de 200, 300 ovos, né? Então, quando você está aí com 5, 10% já de planta raspada, as lagartas que vão fazer chegar até os 50, 60 e até mais, elas já estão na sua área, né? Então, tem que entrar cedo, tá? E a questão do alvo, né? E aí a gente fala muito de questão de tipo de ponta de pulverização, de vazão, né? Tem que trabalhar, às vezes, uma vazão um pouquinho melhor. E o mais importante, o que tem dado grande diferencial, que a gente tem trabalhado muito com nossos clientes, é a questão do horário de aplicação, tá? Então, a gente tem batido em cima dos clientes, mesmo em áreas de milho, né? Aplicação noturna. A gente sabe, às vezes, a dificuldade da fazenda adaptar o funcionário se habituar a esse tipo de horário, tá? Mas é o que tem realmente dado diferença. Mas aplicação noturna, a gente fala aí a partir das 9 horas da noite, né, até de manhã. A gente fala em aplicar à noite, o produtor fala que vai pegar cedinho, até chegar, preparar o pulverizador, começa a pulverizar às 6 horas da manhã, né? Normalmente essa primeira bomba funciona bem, ainda tem um bom efeito, mas as seguintes normalmente dá problema, e você chega na fazenda, às vezes 11 horas da manhã, está pulverizando, a temperatura já está batendo os 28 graus, as lagartas estão extremamente lá no fundo, né? O sorgo tem o cartucho bem mais fechado com milho, mais difícil ainda atingir o alvo, né? Nesse horário da noite, a lagarta se expõe mais, né? Ela sai lá de dentro do cartucho e fica mais exposta. Por isso, a gente consegue atingir melhor o alvo aplicando à noite. Não tem a ver nem tanto com a questão da tecnologia da aplicação em si, né? É o horário que a praga fica mais exposta. Então, a aplicação 10 da manhã, 11, geralmente a eficácia tem ficado aí em torno de 40%, 60% no máximo. Se você entrou com um nível bem inicial de infestação, ok, vai resolver.
Mas quando você já entra atrasado, já com mais de 40, 30, 40, 50% de planta já com lagarta, normalmente as aplicações de UNAS têm ficado muito a desejar, independente do produto que a gente está utilizando. Tá? Então, a eficácia aí dessa aplicação de 80% a 100%, né? Vazões aí normal em torno de 150 litros. E dependendo do insta que a lagarta está, dá para trabalhar até doses um pouco menores do que quando está aplicando durante o dia. Tá? Aí tem que falar com o seu consultor. Né? Isso aqui é um trabalho bem interessante, número de lagarta viva por cartucho de milho, né? É um trabalho feito em milho. E eficiência de controle em função do horário de aplicação. Tá? Aqui com 24 e 48 horas, ok? Vamos pegar 48 horas aqui, que é o mais importante. Olha aqui, gente. Meia-noite, 4 da manhã. Eficiência 98, 94%. Né? Às 8 da manhã, já cai para 76%. Meio-dia, 22%. Ou seja, o mesmo inseticida, na mesma vazão, né? À meia-noite controla 98% e meio-dia controla 22%. 16 horas, muita gente fala assim, vou começar a pulverizar de tardinha. Quanto que é de tardinha? 3, 4 da tarde. Olha a eficácia, 46% só. A partir das 8 da noite, das 20 horas, que começa a subir de novo a eficiência. Então, de 8 até 6 horas da manhã, esse seria o período ideal para ter um bom controle e uma alta eficácia. Tá? Repetindo, tem que pulverizar à noite? Não. Mas se vai pulverizar de dia, tem que respeitar e entrar no time correto. Se entrar com níveis altos de plantas já raspadas, lagarta segundo e terceiro insta, a eficácia vai ficar a desejar. Tá? Falou-se muito ano passado de pulgões, né? Principalmente o pulgão amarelo da cana-de-açúcar, são 3 espécies que normalmente atacam o sorgo, né? Quem está com sorgo agora na região, mesmo sorgo aí na terceira para quarta folha, já tem pulgão, viu, gente? Tá? Então, quem está aqui no sudoeste, pode, às vezes o cartucho está limpinho, você não vê raspado de lagarta, você arranca o cartuchinho, desenrola, já tem um pulgão alado, já tem colônia começando a se formar já no sorgo, tá ok? Então, você pode aproveitar o manejo do percevejo e já fazer percevejo e pulgão junto, tá? E ano passado, nós tivemos algumas áreas aí com esse problema do pulgão amarelo da cana-de-açúcar. Ele se foi muito falado, né? Teve problema em Minas, Goiás e aqui na região também, tá? E por que ele chama atenção? Olha o tamanho das colônias, né? Olha o tamanho do estrago que esse pulgão faz no sorgo, tá? Essas fotos aqui, gente, é daqui da região, tá? Eu não peguei no Google, não exportei lá de Goiás, lugar nenhum, tá? É dessa região aqui, tá certo? Tá? E o que tem de diferencial nesse pulgão? Normalmente ele entra um pouco mais tarde, né? Por quê? Porque normalmente, quando o sorgo está até a 8ª folha, você está fazendo um manejo, às vezes, para percevejo ou para o próprio pulgão do milho, né? E ele não vai aparecer, vai acabar sendo controlado, né? Geralmente ele aparece mais tarde e ele começa a infestação de baixo para cima, tá? E geralmente na parte da face inferior da folha. Então, qual que é o problema desse pulgão? É andar na lavoura, né? Então, às vezes o sorgo já cacheou, já está granando, às vezes a gente fica despreocupado, né, em relação à lagarta, já não dá mais trabalho, né? O pulgão do milho você vai ver ele por cima se tiver e acaba não rodando a área, não fazendo vistoria e esse pulgão acaba entrando, tá? Então, principalmente em condições de veranico, fique esperto, mesmo a lavoura já polinizando, já formando grão, sempre dá uma andada, dá uma avaliada, arranca as folhas do bacheiro, que a gente pode encontrar aí no início de uma infestação, né? Muito interessante, uma área que eu conduzi ano passado, onde eu tinha 2 pivôs e um sequeirinho no meio, né? E a gente achou uma pressão bastante alta na área de sequeiro e a área irrigada do lado, só por estar irrigando e estar uma condição climática, um microclima diferente, basicamente não tinha pulgão, né? Então, quem está no sistema de sequeiro, né, em condições de veranico, tem que ficar avaliando. Né? O percevejo barriga verde,
também provoca danos bastante severos na cultura do sorgo, né? Isso aqui é uma área onde atrasou 10 de aplicação manejo de percevejo, pegou forte, né? Então é uma praga importante da cultura, né? Só que o sorgo tem uma capacidade de recuperação melhor que do milho, né? Você olha isso aqui, parece que não vai sair nem, vai dar nada, né? Esse sorgo começou a chover, foi feito o controle e depois praticamente quase que vida normal. Lógico, um pouquinho do potencial vai afetar, né? Então aí até a sexta folha pelo menos tem que ficar observando, avaliando a população e se tiver dano tem que entrar com manejo, tá certo? O manejo basicamente a mesma coisa do milho, não muda nada, ok? E a cigarrinha, né? Isso aqui não é foto de sorgo, é de milho, mas para o sorgo não vai afetar absolutamente nada. Tá? É até difícil hoje fazer uma foto de cigarrinha na cultura do sorgo, ok? Então não é problema e esse fator está sendo um dos motivos ainda da cultura do sorgo ter alavancado tão forte aqui na região, né? E cada vez tomando mais espaço. Eventualmente tem acontecido, eu já vi isso acontecer em área de milho para produção de semente, eventualmente tem aparecido um pouco de ácaro rajado também na cultura, tá? Manejo é o mesmo que faria para milho ou para soja, né? Mas eu tive um caso só onde eu tive uma infestação em área total, estava tão severa que eu tive que fazer um manejo focado em ácaro rajado, ok? Apesar que não tem nenhum inseticida aí, um acaricida registrado para a cultura. E não é excesso de fungicida, não, porque essa área tinha sido feita só uma aplicação. Pessoal, vamos terminando por aqui, né? Passar a palavra para os nossos colegas, né? Queria deixar essa mensagem sobre a questão do sorgo, né? O sorgo na safrinha enxergado como mais uma opção de cultura, né? Então não é um negócio que veio para competir com milho, com milho, com trigo, né? Então é uma opção a mais para o produtor poder trabalhar, né? No sistema de rotação, que apresenta algumas vantagens estratégicas. Né? Uma que eu cito sempre, principalmente sorgo irrigado, né? É o feijão subsequente ao sorgo. Muito mais fácil, muito melhor do que plantar sobre milho, tá? Então, por isso, não deve ser conduzido como cultivo marginal, né? É sorgo, não precisa adubar, pode plantar de qualquer jeito, ou deixa para plantar por último no mês de março, né? Então, não é por aí, né? A gente tem que ter todos os cuidados, né? Então, todos os aspectos que a gente falou de manejo tem que ser devidamente executado, feito com capricho. Aí sim, a gente vai ter sequeiro de 120 de média, nós vamos ter sorgo irrigado aí de 140 sacos de média também. Beleza? Muito obrigado pela atenção. Espero que a apresentação nossa tenha sido de alguma utilidade. Tá aí meu celular, o celular que esse número eu usei mais de 15 anos, né? Quem precisar, quiser ligar, quiser mandar alguma pergunta depois, né, que às vezes não consegue responder aqui durante a apresentação, ou quiser mandar um e-mail, tá errado aqui meu e-mail, Neiagro, tá faltando O, tá certo? Mas vocês podem, estou à disposição de vocês, tá? Muito obrigado, um abraço a todos e uma boa noite. A joia, Ney, muito obrigado, fantástica a palestra, conhece muito da cultura do sorgo e Ney, nós temos algumas perguntas aqui, a gente tomou a liberdade de aproveitar já o calor da conversa e já emendar as perguntas para você, tudo bem? Tudo bem. Vamos lá. A primeira aqui do Frederico Gomes, ele traz o seguinte: sabendo que o sorgo e milho aumentam o fator de reprodução de pratilencos, qual seria o nível dele no solo? Baixo, médio ou alto? Em que seria necessário deixar de fazer o safrinha para utilizar uma planta de cobertura, tal como a crotalária, por exemplo, para reduzir a infestação? Olha, um macete que você pode fazer é ficar de olho na sua cultura principal, que é a soja, tá? Então, às vezes está andando pela soja, vê reboleira, começa a ver, o pessoal já pensa que é compactação, que é adubação, e muitas vezes é pratilencos, tá? Então, você tem que começar a absorver o que fala, se o nível está alto ou baixo, é a cultura, né? Então, se eu tenho reboleiros na soja, vai lá já coleta. Se deu problema na soja, com certeza, e o nível estiver alto, está afetando o poste da soja, está afetando a produtividade, tá? Com certeza, é melhor às vezes entrar com uma cultura de cobertura, né? Esse ano tivemos problemas, né? Como o sorgo e o milho
estão com os preços fantásticos, né? O que nós fizemos? Entramos com manejo de nematicidas biológicos associado a nematicidas químicos, né? Para tentar aproveitar esse boom de preço, né? E ainda colocar cultura. Mas a gente tem que deixar agendado o nosso calendário, que é um quebra-galho, é um paliativo, né? Dá para colher um bom manejo dessas duas, usando esse tipo de manejo químico e biológico, dá para se colher bem ainda, aproveitar os bons preços, né? Mas a gente tem que ficar ciente que o problema só vai aumentar, tá? Então, em alguns casos severos, o que eu estou fazendo? Eu tirei a soja, vou entrar agora com cultura de cobertura, né? Que seria, no caso, um milheto, mais uma crotalária, e vou plantar trigo depois, tá? O trigo é uma cultura que não multiplica bem, né? A crotalária e o milheto vão fazer essa redução de população, né? E aí o trigo, como também está no bom patamar de preço, a gente pode ter uma boa remuneração, ao invés de fazer, por exemplo, um sorgo no milho e ficar aumentando cada vez mais o problema. Tá ótimo, Ney, obrigado. Tem outra pergunta aqui do Paulo Adriano, de Campos de Olambra. Ele traz que serão sintomas de ervínia no sorgo. Qual o manejo adequado para entrar? Entrar com cobre, por exemplo, seria um manejo? Bom, a gente tem acompanhado, né? Geralmente tem apresentado uma incidência baixa, né? Mas, Paulo, não tem trabalho, viu, querido? A gente vai ter que nós mesmos fazer os testes aí e testar, né? Pode ser na cultura do milho, né? Tem se usado a cobre, né? Eu acredito que tem algum resultado interessante, né? Tem gente usando casogamicina também, que é um produto bem mais caro, né? Mas é coisa assim, não dá para afirmar que vai dar resposta. Mesma coisa de bacteriose em trigo, né? Então, bastante gente falando de uso de oxicloreto, né? Mas não é uma garantia, tem pouquíssimos trabalhos. Em sorgo, então, basicamente não tem nada. Nem para as doenças básicas da cultura tem trabalho hoje, né? Disponível. Tá certo? Tá legal. Tem outra aqui do João Martins, ele pergunta sobre o plantio após amendoim. É preciso cobertura com N? Quantos quilos por hectare? Olha, eu acredito que na sequência de amendoim, no máximo 40 quilos de N cobertura, tá? A gente está falando de sequeiro, né? Normalmente as áreas de amendoim são áreas de sequeiro. Acho que 40, 50 pontos de N no máximo, a gente vai ter um bom potencial produtivo. Só ficar, né, atento à questão da época de plantio, né? Não jogar o sorgo demais lá na fogueira, sem água, que aí não vai produzir, tá certo? Tá certo. Bom, tem outra aqui do Frederico Gomes. Ele pergunta qual seria o valor ideal de VPTC para o sorgo? Seria semelhante ao milho? Não entendi, cortou, Marcos. Qual seria o valor ideal de V% ou saturação de cálcio e manganês na CTC para o sorgo? Tá? Seria semelhante ao milho? O sorgo é um pouco mais rústico que o milho, tá? Mas mesmo assim, o pessoal vê o sorgo como uma cultura blindada que vai em qualquer solo. Do mesmo jeito que o milho, nós temos híbridos de sorgo mais adaptados para solos mais ácidos e temos híbridos para solos mais férteis, tá? Então tem que conhecer o híbrido que está plantando, né? Mas eu nem considero, né? Na verdade é uma filosofia nossa, né? Eu acho o seguinte, o V%, se você vai plantar milho, soja, sorgo, ele tem que ser sempre alto, né? A gente trabalha aí aqui na região 70%, 75%. Por quê? Você não vai plantar só sorgo na área, né? Então não tem sentido eu falar o milho é 70 e a soja é 60, né? Isso é dado de pesquisa. Você não vai ficar, você vai tirar a soja e plantar milho. Então a gente pensa no solo, né, de construir um solo de alta fertilidade, né, com boas saturações, com bom equilíbrio de base, e o sorgo vai na carona, né? Mas se pegar uma área que não está bem corrigida entre um sorgo e milho, eu ainda prefiro trabalhar com a cultura do sorgo, ok? Tá legal, tá ótimo. Outra pergunta aqui, o sorgo na região não é muito cultivado? Seria só por produção ou teria algum outro fator? Qual região que você está falando? Ele fala a região de ele deixou como anônimo aqui. Eu acredito que seja na região, mas eu entendo que na nossa região, que nós somos aqui do Sudoeste Paulista, Aqui nós estamos falando ele é bem já, plantado, né? A pessoa não se. existe uma estimativa aqui não oficial em torno já de 50 mil hectares de sorgo, né? É Então, muito. eu precisaria saber qual região. Se for região mais fria,
Vou dar um exemplo, região ali de Capão Bonito. Já é uma região bem mais fria. Lá, basicamente, é só milho, tá? O risco de geada aí da mela é muito maior do que plantado, por exemplo, aqui Paranapanema, Piraju, né? Agora, tem regiões com alto potencial. Você pega a região ali de Ourinhos, Assis, Maracaí, tem um altíssimo potencial para a cultura deslanchar lá, porém, muito pouco. Aí vem a questão da consultoria, da questão cultural, né? Às vezes de ter comprador ou não ter. Nós temos um comprador aqui que basicamente absorve quase toda a produção do Sudoeste, né? Isso ajuda a puxar, né? Eu imagino que a próxima pergunta vem na mesma linha. Quais seriam as melhores regiões para a produção dessa cultura do sorgo? E aí você acabou respondendo, onde já tem um comprador ou o clima é ideal, né? Acredito que tá respondido assim também. Em Tem uma regiões outra mais pergunta aqui do frias, Mato. dá prioridade para milho, né? Não tem como. Em relação à tolerância a frio, geada, principalmente geada, gente, o estrago no sorgo é muito maior que no milho. Tá? Então a gente tem que respeitar a época de plantio, plantar dentro da melhor janela, né? Para depois não ter nenhuma decepção. Ô, Ney, Oi, tá me ouvindo aí, Dinei? tudo bem, Dinei? Beleza? Bem, graças a Deus. Tira uma dúvida aí, curiosidade em relação a essa questão do clima, sorgo e frio, né? Imagino que um milho e um sorgo plantado na mesma época, exposto, vamos dizer, basicamente à mesma geada, uma geada fraca ou mais forte, posso afirmar então que o milho, não que ele vai tolerar uma geada ou forte, mas se for uma fraca, ele tolera muito mais do que o sorgo plantado no mesmo dia, é isso, né? Com certeza, com certeza. Tá. Vamos colocar numa geada moderada, né? No milho você vai ter uma quebra aí de 20%, 30%. No sorgo nós vamos falar de 50%, 70% de quebra, tá? Tranquilamente. Se não chegar, se for mais forte, é 100%. E quando a gente fala em regiões mais quentes, vamos dizer mais Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, geralmente o pessoal planta sorgo, né? Depois que acaba a época, teoricamente, a janela ideal de milho, em função de ser mais tolerante à questão de estresse hídrico e tudo mais. Nessa região, né, do sudoeste de São Paulo, então a gente pode afirmar que o fator não é, acabei o milho, vou estender talvez no sorgo, até porque ele vai ser mais sensível a uma possível geada. É a decisão de plantar a cultura ou não, seria isso. Exatamente. Ano passado, essa safra agora, a última de sorgo, né? Tivemos além de déficit hídrico, né? Tivemos muito frio e coincidiu o período de chuva no florescimento. Para quem plantou entre 10 e 20 de março, tá? As produtividades ficaram em 20, 30 sacas por hectare, né? E o milho praticamente produziu aí em torno de 100, né? Mesmo plantado mais tarde, né? Eu tive área lado a lado que eu produzi 80 sacos de milho e produzi 35 de sorgo plantado na mesma data. Mas por quê? O sorgo melou todo, tá? Então é um gargalo, sim. A gente pensa assim, não, março eu vou plantar o sorgo, que é uma cultura de menor investimento, tá? Mas o risco é muito maior. Já, lógico, tem ano e ano, né? Eu já tive aqui produtor de encerrar plantio dia 15 de março e colher média aí de 115 por hectare, tá? Mas a tendência, né, no ano normal, no inverno mais chuvoso, é dar errado mesmo. Se for geada, é pior, né? Beleza, Ney. Obrigado, viu? Ficou claro. Joia. Bom, tem mais umas perguntas aqui. O Matheus Pantoffio diz o seguinte: em relação ao uso de desalojante junto com inseticida, tem um resultado no sorgo? Olha, tem muito mito em relação aos desalojantes, tá? Muito produto alternativo que na hora que você testa no campo não tem resultado, né? Mas, sim, a lagarta é mais difícil de atingir no caso do sorgo que no milho, né? Então, se na sua experiência no milho deu certo, no sorgo com certeza, mas não é uma prática nossa, né? O que a gente já testou, enxofre, ácido pirolenhoso, não vimos diferença no controle. Nada se iguala a fazer uma aplicação à noite, sem muita frescura, vai ter uma eficiência aí fantástica, tá? Ou entrar no time correto, é o que resolve. Tá, joia. Tempo aqui para mais uma pergunta, e as que ficaram para depois a gente vai responder aí no Instagram, e vamos responder todos vocês, tá, joia? Uma última aqui é sobre a mela do sorgo. Pode ser ensilado para não perder no processo? Sabe falar, pois o risco do sorgo é a mela na segunda safra. Não sei se ficou muito claro aí, Ney.
não entendi a pergunta em si. Vou tentar repetir aqui. Boa noite, meu amigo. Sobre a mela do sorgo. Pode ser ensilado para não perder no processo? Sabe me falar sobre o maior risco do sorgo, a mela? Olha, eu não tenho experiência Ensilado. com a parte de silagem, né? Não sei se provocaria, teria algum problema para a alimentação, né? Mas já vi fazer isso aqui, de pegar a ogeada ou pegar uma mela e o pessoal cortar e fornecer. Só que é lógico, né? Vai ser um alimento mais pobre também, né? Então, mas assim, geralmente a gente só trabalha a questão mais de produção de grãos mesmo, né? E essa parte forrageira não é muita praia nossa, não. Tá? Desculpe aí ficar devendo. Tá certo, né? Bom, tem mais algumas perguntas que estão aqui ou no chat, a gente vai recuperá-las também e vamos responder no Instagram, né, de todo mundo que acompanha as palestras. Agora eu quero passar para o Giovanni Araújo, que é o nosso responsável por Seedcare em Ribeirão Preto, e ele vai trazer a novidade da Syngenta para apoiar os produtores de sorgo na região sudoeste de São Paulo e de todo o Brasil. Giovanni, é contigo. Perfeito, Pontilo, muito obrigado. Boa noite a todos. Parabéns, Ney e toda a DTEC. Palestra fantástica, muitas informações objetivas. Com certeza agregam em muito o ganho na produtividade do sorgo. E o que a gente vai trazer aqui hoje, como um grupo, como Syngenta e como DTEC, junto com a gente nessa novidade, é basicamente, vou apresentar para vocês, o que nós temos hoje. Vocês conseguem ver minha tela bem? Ainda não. Ainda não aparece ainda. Oh, desculpa. O ao vivo é assim mesmo, só um segundo. Vamos lá. Agora sim, certo? Agora sim. Perfeito. Bom, pessoal, muito boa noite a todos. Eu me chamo Giovanni Araújo. Eu trabalho no Seedcare, que é uma parte da empresa, na Syngenta, que é dedicada exclusivamente para o tratamento de sementes. Ou seja, nós temos uma equipe focada nesse diferencial que realmente, se a gente olhar com cuidado, é o começo da cultura. É fundamental proteger bem o potencial da cultura. E, nesse sentido, nós temos uma estratégia, que é a estratégia do Seedcare. Ela faz, além de produto, a entrega para a aplicação, uma aplicação diferenciada, e serviços. O que significa isso? Basicamente, como é uma empresa de tecnologia, nós trazemos inovações constantes, produtos que atendem diversas culturas, mas a nossa preocupação é que esses produtos sejam aplicados na dose correta, exatamente como deve ser para a proteção da cultura. E, além disso, buscando serviços alternativos. Nós temos hoje em Olambra o Seedcare Institute, que é uma parte, um braço da Syngenta, que faz diversos tipos de trabalhos para as diversas culturas do país, buscando atender com maior qualidade as necessidades técnicas dos agricultores e das culturas. Nesse sentido, olhando para a cultura do sorgo e amarrando bastante com o que o Ney falou para a gente, é uma cultura que realmente tinha um gap de tecnologias muito grande, e agora a gente começa a entregar novidades para a cultura. Uma das novidades é a forma do tratamento de sementes, que ele é fundamental para a manutenção do potencial produtivo. O potencial da cultura já está lá, dentro da genética dela. E o que nós temos que fazer com os produtos? Evitar perdas. E aqui nós temos tanto um lado que é amarrado com o herbicida, que é o começo da história, talvez a curiosidade da maioria de vocês, que está ligado ao Benefic, que é essa grande novidade, mas também colocando como o tratamento de semente no todo esse grande diferencial inicial. Então, duas novidades da noite, é o grande diferencial para a cultura. Uma está ligada ao tratamento de semente e a outra está ligada ao manejo de herbicida, o herbicida, né, o manejo de plantas daninhas. E no tratamento de semente, o que eu vou falar para vocês aqui hoje? Um pouco desses três produtos, detalhando algumas informações importantes deles e mostrando para vocês um pouco do diferencial, do motivo de nós estarmos vindo com essa tecnologia nesse formato. O primeiro ponto que eu chamo atenção para o Benefic é a dose, 40 ml por 100 quilos. Então, é uma dose muito baixa, é uma dose muito precisa. Nós temos que ser cirúrgicos na utilização desse produto, porque, basicamente, são 0,4 ml por quilo de semente.
E o que é o Benefic? Ele é um protetor, é um produto feito para proteger a cultura da aplicação de herbicida. Como que eu poderia traduzir isso em palavras mais simples? A gente poderia entender ou enxergar o Benefic ou como um antídoto ou como uma vacina. Então, ele é um produto que vai permitir a utilização do herbicida que controlaria a cultura do sorgo, caso ele não tivesse esse antídoto. E com o antídoto, nós temos o quê? O controle das plantas daninhas e o sorgo continua perfeito, em perfeito potencial produtivo para a utilização de outros produtos e o contínuo uso da cultura. Qual que é o grande detalhe? Nós precisamos entregar uma oferta completa, porque já que existe um investimento nesse antídoto e nós precisamos preservar a dose dele, é adequado já entregar a cultura com o fungicida e com o inseticida, justamente para evitar um retratamento. O que acontece no retratamento? Nós sabemos que existem, sim, agricultores que fazem tratamentos na fazenda de altíssima qualidade, porém isso não é a realidade da grande maioria do país, e mesmo assim, existe um cuidado técnico nesse primeiro momento, nesse primeiro ano de lançamento, para não ocorrer dificuldades no campo, um tratamento, por exemplo, lavado ou mesmo alterado a quantidade de dose do produto na massa de sementes. E eu posso colocar isso numa seguinte forma de explicação. Se você retratar o produto, o outro produto que você está inserindo na massa, uma parte de benefício vai ser perdido e uma parte vai ser realocado, porque são produtos líquidos. Consequentemente, você vai ter uma parte da semente que vai estar com subdose, e com essa subdose, nós estaríamos perdendo a planta quando aplicado o herbicida. Entrando mais um pouco a fundo nos produtos, vamos falar Cruiser. Cruiser é um grande conhecido no mercado, um produto aí utilizado em diversas culturas, soja, milho, feijão, amendoim. Então, é um produto já muito utilizado, que também é excelente para a cultura do sorgo. E nessa modalidade, no tratamento industrial, nós utilizamos o Cruiser 600, que é um Cruiser de maior concentração. Isso acaba entregando maior praticidade no uso dele na indústria e uma menor dose, um menor volume, porque a nossa recomendação é de 200 ml para 100 kg de semente de sorgo. Quais são os detalhes? Como que esse Cruiser é absorvido? Isso aqui é muito interessante. A primeira forma de absorção do Cruiser é pela embebição. Então, aquele primeiro, o enchimento do grão, vamos dizer assim, aquela água que começa a ser absorvida pelo grão, pela semente, e inchar a semente, ela vai ser levada em altas concentrações, tanto para o cotilédone como para o coleóptilo, dependendo da cultura, de cotiledônia, monocotiledônia. E isso aí é uma proteção, vamos dizer assim, externa já, uma grande quantidade de produto externamente. A outra forma de absorção está ligada à absorção pelas raízes, pelas plântulas, que rapidamente transloca, predominantemente via xilema. Ou seja, é um produto que nós temos uma proteção sistêmica, uma proteção de ingestão, que atua no sistema nervoso do inseto com um grande efeito que a gente tem em consequência também do tipo de molécula, que é o efeito bioativador. Esse ponto do Cruiser aqui é muito interessante porque a gente faz a ligação com o que o Ney comentou em relação à importância da manutenção de estande, mas não só a manutenção, como também o estabelecimento de um estande homogêneo. Um maior arranque, um melhor arranque inicial da cultura, um maior vigor, que é um efeito que o Cruiser proporciona, inclusive é validado por vários pesquisadores, existe um livro com vários temas de mestrado, vários pesquisadores que trabalharam esse produto para entender a fundo como que ele opera dentro da planta, nós percebemos que esse aumento de vigor, essa estimulação que o neonicotinoide proporciona, é interessante na entrega final de produtividade, porque você vai ter um arranque inicial maior, uma maior capacidade inicial de absorção de água e nutrientes, e, com isso, também é um inseticida e a gente tem um controle de pragas. Na sequência, Maxim Advanced. Esse aqui é o Maxim XL, que muitos já conhecem, turbinado. É o Maxim com um terceiro ingrediente ativo, que é o tiabendazol. Então, basicamente, nós já temos o fluodeoxonil, que todos já conhecem, uma dose melhor de metalaxil e tiabendazol a mais na molécula, no produto,
uma molécula a mais no produto, que entrega tanto um efeito sistêmico como um efeito de contato, pensando sempre na proteção da semente, tanto para fungos de solo, como patógenos que já vêm do campo de produção. A gente faz tanto uma asepsia para aquela semente que já vem do campo de produção, pode ter entrado em contato com uma doença, como também protegemos ela para fungos de solo. E a dose desse produto, 100 ml para 100 kg de semente. Benefic. Quem é o Benefic? Como eu disse, é um protetor. A molécula, o ingrediente ativo se chama fluxofenin. Esse produto tem esse diferencial. E quando nós olhamos o contexto todo, o que é entregue com o tratamento de semente dessa forma? Nós entregamos uma proteção a mais distante. Então, essa proteção, consequentemente, tem um melhor retorno sobre o investimento. O produtor faz um investimento na proteção inicial da cultura, no tratamento de semente, mas, consequentemente, ele entrega mais plantas por hectare. Então, a produtividade dessas plantas e também o uso e o aproveitamento de nutrientes, de água, de fungicidas, inseticidas foliares é maior, porque você tem mais plantas para se proteger com um ativo que você já estaria utilizando. Basicamente, esses são os 3 produtos que a gente entrega na oferta, quando a gente pensa no tratamento de semente industrial. E vem a pergunta, Giovanni, e quem são as empresas que têm hoje esse produto, que já começaram a trabalhar? Esse é o primeiro ano, tá, pessoal? Então, é normal ter uma certa dificuldade de encontrar. Mas o que a gente observa é o seguinte, conversando com quem é do ramo, conversando com várias pessoas, é unânime. É um produto que vai praticamente ser colocado em todo o mercado de sorgo. O que vai acontecer no futuro muito próximo? Hoje, nós temos etiquetas identificando o sorgo que tem Benefic. Num futuro muito próximo, vai ser o contrário. Nós vamos precisar de etiquetas identificando qual semente não tem Benefic, justamente para evitar alguma perda, algum dano na utilização de Dual Gold na sequência, que vai ser apresentado pelo nosso amigo Leonardo, na cultura sem o produto. E quais são as empresas que têm esse produto no mercado, tá bom? Hoje nós temos Biomatrix, Santa Helena, a Nucides, que com também a Atlântica, eu não tenho muita certeza que você vai encontrar essas 2 marcas. Eu sei que tem uma passagem de Atlântica para Nucides, Semeade, Tecnocides, Brevante e Pioneer. Essas são as que já têm um certo volume de Benefic, junto com Cruiser e Maxine Advanced, para trabalhar. Mas, com certeza, no futuro próximo, nós já temos outras empresas que estão conversando, estão fazendo testes internos. Nós vamos trazer muita informação no futuro muito próximo aí de resultados. Já está correndo na internet informação, vídeo, produtores mostrando que já conseguiram de resultados aí com esse produto. E realmente é um diferencial muito grande que nós trazemos para o mercado e realmente vai revolucionar a forma de se plantar sorgo. Essa mensagem era para ser curta mesmo. Eu agradeço a todos vocês pela atenção. Passo a palavra para o Leonardo Cavada, que vai falar agora sobre o Dual Gold, que é o produto que a gente vai fazer junto com essa aplicação do Benefic. Léo, é com você. Boa noite. Todos me ouvem? Pessoal, dando sequência aqui, e trazendo um pouco desse pacote, o Giovanni já trouxe muito bem para nós os benefícios do tratamento de semente e o diferencial, esse Benefic presente, né? E quando nós olhamos todos a questão de praga e patógenos, ficou bastante claro os ganhos que nós vamos ter com esse tratamento de semente. Agora, um ponto importante, até eu vi ali no chat o pessoal perguntando, né, a hora que o Ney comentou de Dual, mas Dual não vai ter problema na germinação do sorgo? E esse é um ponto bastante importante. Aqui nós temos um trabalho onde nós temos um híbrido sem tratar com Benefic, tratado com Benefic. Quando eu não aplico herbicida, sem problema nenhum. Agora, quando eu venho nesse mesmo híbrido sem tratamento e com Benefic, essa é a diferença. Então, assim, Dual, ele pode ser considerado um bom produto para se controlar o sorgo. Porém, quando eu faço uso desse Benefic, eu torno possível se trabalhar com esse produto. Então, basicamente, o Benefic, ele é um produto que atua na síntese de uma proteína, da glutationa. E é essa proteína que acaba fazendo o processo de detoxificação
do Dual Gold. Então, basicamente, esse conceito que o Giovanni trouxe de ser uma vacina é mais ou menos isso. Você está dando um antídoto para aquilo que você vai aplicar. Então, esse é um ponto importante, pessoal. Às vezes, nós escutamos aqui, dual para sorgo. Então, o primeiro ponto que tem que ficar bastante claro é eu posso apenas utilizar essa ferramenta quando eu tiver a semente tratada com o Benefic. E aí, sempre a pergunta, né? Mas beleza, eu vou tratar, mas o que é o Dual? O Dual, a base dele é S-betalaclor, ele é um produto, ele é um pré-emergente por excelência. Então, o Dual, ele vai ter um grande impacto na sementeira das daninhas. Então, o Ney colocou que um dos grandes desafios, nós temos vários desafios dentro da cultura do sorgo, mas um que limitava muito era a questão de controle de ervas daninhas, principalmente folhas estreitas. Nós tínhamos uma trazina sendo utilizada, muito boa, pensando nessa questão de folhas largas, mas nós tínhamos um gargalo em cima desse manejo de folhas estreitas. Então, o Dual Gold é um pré-emergente que tem, na sua grande fortaleza, o controle dessas folhas estreitas, algumas problemáticas resistentes a glifosato, como capim amargoso e pé de galinha, e também tem um efeito em algumas outras ervas que podem ser tolerantes ou resistentes a glifosato, como as espécies de caruru e trapoeraba. Então, ele é um produto que vai somar muito espectro de controle em cima daquilo que a trazina tinha baixa ou nenhuma eficiência e vai ajudar também em algumas situações naquelas ervas que a trazina já pegava, mas vai dar uma dianteira competitiva para esse sorgo muito melhor. Então, quando nós olhamos do Dual Gold, basicamente, isso aqui é um resumo. É claro que tem várias outras espécies de dania que Dual age, mas aqui nós temos algumas principais. E aqui é um trabalho onde é feito, semeia essa daninha e faz a aplicação de Dual para ver a sua eficiência. Então aqui nós temos capim marmelada, pé de galinha, altíssima eficiência. Se vocês notarem, o Dual Gold foi aplicado só nessa parte do vaso, só com a irrigação, ele quase controlou o vaso inteiro. Os problemas de digitária, o Ney trouxe muito bem, região do Sudoeste Paulista, capim colchão um problema, e a outra digitária amargoso, cada vez mais presente na nossa realidade, e algumas ervas aí que é até problemático, pensando no restante do ciclo, como no meio de uma soja, que são essas ervas tolerantes a glifosato, como a trapoeraba e a poaia branca. Então, o Dual vem muito agregar nessas ervas onde é trazina, onde nós não tínhamos muito o que fazer, que são as folhas estreitas, mas também ajuda muito nessas folhas largas, principalmente essas aí tolerantes a glifosato. Então, quando nós olhamos toda essa oferta, essa ferramenta, aqui nós não temos só um produto, nós temos todo um pacote tecnológico que vai nos ajudar, seja nesse ataque inicial de pragas, seja no ataque inicial de doenças e, acima de tudo, um safener onde eu posso utilizar o Dual Gold dessa pré-emergência. Como que é o posicionamento de Dual Gold no sorgo? Hoje a recomendação nossa gira em torno de 1 a 1,5 litros, isso vai depender muito da textura do solo ou, acima de tudo, da pressão de daninhas que eu tenho nessa área. E um comentário que o Ney foi muito interessante que ele fez. Muitas vezes, a nossa grande recomendação aqui, nesse caso, é você fazer o plantio e aplicar na sequência. Por que esse processo? Primeiro, depois que você plantou, você não vai fazer mais a movimentação do solo. O Ney teve uma hora que ele falou lá na questão, muitos produtores que utilizam flumeoxazina, ela tem que ser aplicado antes do plantio. E aí, quando você planta, que você vem com o carrinho, você vem mexendo nesse solo. Então, basicamente, você tira esse pré-emergente dali, e ali é onde que vem a maioria das daninhas. Então, o recomendado, planto, aplico. Nossa recomendação, fazer essa aplicação logo após o plantio. Por quê? Dual é um produto com alta eficiência em sementeira. A partir do momento que eu fiz esse plantio, que eu mexi o solo, eu vou começar nos próximos dias a germinação das ervas. Então, muitas vezes eu espero 3, 4 dias, entro com a aplicação desse Dual, eu já posso ter muita daninha germinada dentro do solo, onde o Dual não vai entregar a máxima eficiência. E como nós não temos uma ferramenta em pós que vai me ajudar, eu preciso extrair o máximo desse Dual no controle, principalmente dessas folhas estreitas. Então, faço o plantio, venho com essa aplicação de 1 litro a 1,5 litro por hectare. Uma outra pergunta que eu vi ali, a hora que o Ney falou do Dual, é a questão de umidade, pessoal. Todo pré-emergente, ele é dependente de umidade, a própria trazina é dependente de umidade, mas o Dual, ele precisa da umidade que é necessária para fazer o plantio do sorgo. Então, se eu tenho uma umidade e estou fazendo esse plantio de sorgo, provavelmente essa umidade vai ser o ideal aí para esses pré-emergentes estar agindo, assim como eles, o Dual também está fornecendo o controle. E acho que
melhor do que eu falar, eu trouxe aqui algumas fotos dessa safra já, de uma área onde foi utilizada essa ferramenta do tratamento com esse pacote tecnológico e aplicação de dual. E aqui eu trago o comentário. É um consultor local, nós não vamos colocar o nome, foi um depoimento que ele fez para um dos nossos representantes, mas eu gostaria de dividir com vocês um pouquinho do que ele falou aí do dual. Eu fui numa área agora de sorgo do 737, com aquele Benefic, né? Benefic, sei lá eu como que é o nome desse produto aqui, vem no tratamento de semente, ajuda para Dual Gold, hein? O cara aplicou Dual Gold aqui, folha estreita, limpou. Limpou. Ficou top o negócio aqui. Eu acho que um depoimento igual esse é o que nós buscamos quando nós trazemos novas ferramentas. Eu acho que, Giovanni, só o feedback fica aí, os nomes que vocês estão colocando nesses produtos, tá ficando difícil de falar, hein? Tá ficando complicado. Mas eu acho que, acima de tudo, pessoal, é isso que nós queremos, é trazer ferramentas que vão ajudar o produtor aí, independente da cultura que ele vai levar para o campo. E fazendo um paralelo, pessoal, não é só dual, não é só Benefic que nós temos para a cultura, nós temos registro de CIPRES, nós temos registro de Geopleno S, nós temos registro, por exemplo, de Ampligo para a cultura do sorgo. O Ney trouxe muito bem, um dos grandes desafios nosso é a Spodoptera, e Ampligo traz um controle em cima dessa lagarta muito favorável. Então, a Syngenta tem isso e nós vamos continuar sempre tentando trazer novos produtos aí para a cultura do sorgo. Da minha parte era isso. Agora, vou caminhar aqui. Eu não sei, Pontilo, se teve alguma coisa de perguntas. Não, teve uma pergunta, mas já foi respondida pelo Guilherme no próprio chat, com relação ao polímero, né? E nós só queremos aqui, mais uma vez, agradecer ao Ney, a todo o time da DTEC pela brilhante palestra. Foi, de fato, uma aula mesmo. Eu vi muitos elogios aí no chat com relação à aula que nós recebemos aqui hoje. Então, muito obrigado, Ney, por isso. Muito conhecimento. Certamente, nós da Syngenta e todos os consultores que estão aqui presentes hoje vão querer se utilizar muito aí desse seu conhecimento na cultura do sorgo. Agradecer a todos os palestrantes aí, né, ao Giovanni, ao Leonardo, a toda a equipe da Syngenta que organizou, a Jaine também. Muito obrigado, Jaine, pelo seu apoio na organização dessa palestra. Contamos com um grande público aí, né, de grandes produtores, consultores, enfim, foi uma noite fantástica de muito aprendizado. A nossa parte da Syngenta só fica esse agradecimento mesmo. A gente está vivendo um momento muito feliz, né? Além dos lançamentos dos produtos que nós colocamos aqui, a Syngenta trouxe hoje para o mercado 2 novos grandes fungicidas, a Alad e Imitrium, né? Nos próximos dias vocês vão ouvir falar muito. E a DTEC é uma empresa de pesquisa local também que já conhece os produtos e está fazendo todos os testes para nos ajudar no posicionamento deles. E nós tivemos a grata surpresa hoje de obter as aprovações para que possa contribuir na cultura da soja para o produtor também. Então, é um dia muito feliz por conta de todas as realizações. E fica aberta a palavra, Ney, para uma despedida para o público. Muito da nossa parte, muito obrigado. Também gostaria de agradecer, né, o pessoal que participou. Né? A gente queria estar acompanhando ao mesmo tempo o chat para ver quem está lá, poder responder todo mundo, né? Mas a gente vai estar aí à disposição, né? Vamos pegar depois a lista das perguntas e vamos colocar isso no Insta, para que a gente possa ajudar ao máximo aí o pessoal que já tem experiência na cultura, ou quer ingressar na cultura, né? E a DTEC está de portas abertas, né? A gente já tem 25 anos de experiência, consultores fantásticos, todos eles com know-how de conhecimento das diversas culturas, né? E quem quiser conversar sobre o nosso trabalho também, estamos à disposição. As empresas também, né? Nós temos uma estação de pesquisa uma área de 25 hectares, a gente realiza praticamente quase 100 protocolos de pesquisa anualmente, né? Nas diversas culturas, soja, feijão, milho, sorgo, trigo, né? E estamos à disposição sempre que a gente puder ajudar. Tá ok? Muito obrigado e uma excelente noite a todos. Obrigado, pessoal técnico, Jaine me ajudou bastante. Um abraço, Guti. Bom revê-los aí, tá? Boa noite. Uma ótima semana. Pessoal, e as perguntas que não foram respondidas, a gente vai estar fazendo lá no Story da página da DTEC, e também a apresentação inteira, ela foi gravada, a gente vai subir no canal do YouTube da DTEC também, então se você ficou com alguma dúvida, quer rever, pode estar revendo, compartilhando, né, com os amigos.
E se tiver alguma outra pergunta também, pode deixar lá no Instagram ou nos comentários do YouTube. A gente vai estar avisando todos vocês lá pelo Instagram mesmo, tá bom? E o meu muito obrigada aí, todo o pessoal Syngenta, ao público que esteve conosco aqui, e é isso. Boa noite, pessoal. Obrigado.